Boa noite, queridos amigos, boa noite aos youtubers de direita. Estamos aqui em mais uma noite, né, para poder discutir os assuntos da nossa nação e para poder pegar firme nesta questão agora, né, que envolve também os nossos queridos caminhoneiros, porque o ultimato foi dado e ele será dado dia após dia, porque deputados, senadores, e eu estendo também a alguns ministros do STF, estão brincando com a cara do povo brasileiro. E isto tem que parar. Isso já foi o tempo, acabou. Ninguém aqui vai engolir mais sapo, não. Acabou. Tá certo? Então, muito boa noite. Uma excelente live para todos. Para quem não me conhece, sou o Renato Barros. E agora eu deixo aí com o Alberto, do canal Giro de Notícias, que também faz parte aqui do projeto Youtubers de Direita. Boa noite, pessoal. Boa noite. Satisfação mais uma vez, mais uma noite estar aqui nessa segunda-feira, 10 de junho de 2019, para marcar aí mais uma vez na história do Brasil essa nossa luta pela nossa pátria, pela nossa bandeira. Nós estamos aí, né? Dia agitado, o governo tentando trabalhar, os deputados que são da oposição utilizando Sérgio Moro e Dallagnol como se tivesse cometido um crime, tentando igualar Dallagnol com Sérgio Moro, com Lula, com Zé Dirceu, sabe? Uma coisa estrondosa, vergonhosa, e nós temos que aceitar, ainda bem que nós estamos do lado de cá, né? Para sair na defesa, para poder mostrar o outro lado da moeda, e também apoiar aí, porque tudo indica, ainda não teve nenhuma manifestação aí por lado dos políticos, e eu acredito que eles estão pagando para ver se realmente dia 30 Brasília vai parar, né? E nós estamos aí com o tema, vamos parar Brasília antes que parem o Brasil? Essa é a pergunta de hoje. Nós vamos parar Brasília antes que parem o Brasil? Quero que você que está no chat aí de hoje, você também possa responder essa pergunta. Nós vamos assistir toda essa bagunça de camarote ou nós vamos colocar um ponto final e exigir a retomada do crescimento do Brasil? Vai lá, Lisboa, boa noite. Boa noite aí, turminha, só de boa. Lembrando que é muito importante o seu like, o seu compartilhamento. Marque essa live, isso. Como que você marca ela? Compartilhando aos seus amigos, porque é um tema muito importante, porque eles acham que o Brasil é casa da mãe Joana. Faz o que quer. E para você que está aí do outro lado, presta atenção. O Centrão fez o seguinte, falou, Bolsonaro, aqui tem 249 deputados no Centrão, tá? A gente vai fazer o seguinte, Bolsonaro, ó, vamos assinar a medida, a PLN 4 para você, belezinha? Nós vamos assinar e vai entrar aqueles 250 bilhões. Só que nós queremos 1% para nós, tá bom? Aí você põe lá como uma emenda extra, não sei mais o que, se vira, Bolsonaro. Nós queremos, sabe, só 1% que dá o total de 2 bilhões e uns quebradinhos. Aí vai rachar em todos os deputados ali, senadores, cada um vai ficar com 4 milhões e 200 mil reais. Para quê? Para fazer vereador e prefeito. Na verdade é bem assim, Bolsonaro, tu paga que a gente assina essa merda. Se não pagar, nós vai pagar para ver. Então se vocês vão pagar para ver, paramos o Brasil, irmão. Brasília é só um estado, tá? É só um estado. O Brasil, pô, é só um estado. Nem estado é uma capital federal só. Então é o de menos. É um bairro em forma de avião. Já passo para você, Ramiro. Se apresenta aí, pessoal. Já ou agora? Agora. Beleza, pessoal? Boa noite. Ramiro QRA Pato de Borracha, Ramiro dos Caminhoneiros aí, mandando um forte amigo abraço para todos os macanudos que estão assistindo nós aí. Canal Youtubers de Direita, em rede nacional aí. Acelerando tudo e mais tudo aí, vamos para cima desses caras aí, tá bom? É o seguinte, pessoal. Hoje a gente assistiu um espetáculo deplorável da esquerda, mancomunada com os políticos de sempre, mancomunada com Gilmar Mendes e toda aquela cúpula criminosa do STF. E eles estão achando que estão lá no Olimpo. Estão falando que isso é grave, que isso pode mudar todo o cenário. Mal sabem eles que quem vai mudar o cenário somos nós. Vamos subir e vamos forrar aquela esplanada dos ministérios de patriotas e os cargueiros e vamos mostrar para eles que o poder instituinte chegou.
a Caravana do Poder Instituinte. A gente vai instituir a nossa CPI, Caravana do Poder Instituinte. Gostaram? É isso, a gente vai fazer a queda da Bastilha brasileira. Fechar aquela pocilga chamada Congresso, que não está servindo para nada, que está virando uma banca de apostas. Quem dá mais para eu aprovar tal medida provisória? Quem dá mais para eu implantar o parlamentarismo branco? Quem dá mais para eu derrubar o decreto das armas? Quem dá mais para eu excluir do pacote anticrime do Moro aquele pequeno detalhe que chama excludente de licitude, que pode fazer com que todo e qualquer policial militar, todo e qualquer agente de segurança possa agir de maneira livre no exercício da sua função em defesa da nossa sociedade. Quem dá mais para desfigurar toda e qualquer proposta do capitão Bolsonaro e de sua equipe de governo? Quem dá mais para manter o Brasil numa crise perpétua? Quem dá mais para fazer o povo ficar de joelho pedindo esmola? Acabou. Não vai ter negociação, tá? A nossa negociação vai ser o seguinte: ou vocês saem com as mãos para cima, ou a gente vai buscar na unha. E a gente busca, hein? A gente não é de ameaçar, a gente é de fazer. O ano passado, vocês tiveram uma pequena demonstração do que é quando a gente enfia o facão no topo. A gente vai e para. A gente vai e paralisa. A gente vai e faz acontecer. Lembrando que os aviões que chegam e saem de Brasília, e usam querosene de aviação aí, eles precisam ser abastecidos, tá? Sabe quem leva o combustível? Pois é, os caminhoneiros. Então, quando a gente fala que vai parar, é bom vocês procurarem um meio alternativo de transporte, porque a gente vai fazer a coisa acontecer e depois não adianta chorar, depois não adianta formar comissãozinha para vir conversar. A comissão que a gente vai querer que converse vai ser 513 mais 81. 594 vagabundos saindo pela porta da frente, enfileirado e, de preferência, um espacinho de metro em metro para a gente algemar um por um, tá bom? Então é isso que a gente vai fazer se vocês se atreverem a continuar com esse balcão de negócios aberto. A gente vai para cima e vai pôr para derreter. Tá com o Emílio agora. Beleza? Emílio, tá com você, Emílio. Buenas, pessoal. Isso é muito bom. Estamos fazendo história ao vivo. É uma oportunidade dessa molecada que tem de 25, 30 anos ou abaixo disso, que não soube o que aconteceu. Vivemos os anos 70, é igual. É um momento bacana e agora, só para ter uma ideia do que está, uma pequena recapitulação, tivemos aí a tentativa de tirar o Bolsonaro lá, a Maria do Rosário, vocês lembram? A tentativa de tirar o dia que o Bolsonaro falou do coronel Ustra, onde o William cuspiu nele. Depois tivemos a própria greve de caminhoneiro para criar o caos, para fazer intervenção militar para cancelar a eleição. Depois tivemos a facada, depois tivemos o hacker, e agora isso, e eles é normal isso. Não é normal nós ficar quieto. Agora, é normal, eles têm dinheiro, a raiz é grossa, é profunda, eles vão tentar fazer de tudo, e eles, que eu estou falando, são os comunistas. Comunistas. Não pode ter dúvida aqui. Dá a impressão, quem criou eles contra nós foram eles mesmos. Então, nós temos que ter muito cuidado, e aí vai depender de cada um que está vendo, é muito simples, você pode aceitar e deixar a coisa acontecer, que é natural que o prazo vai se vencer, vai ter um prazo agora, mas já era para ter sido feito o que era para fazer. O time do Bolsonaro não consegue trabalhar, o Paulo Guedes não consegue trabalhar, o Moro não consegue trabalhar, o próprio Bolsonaro não consegue trabalhar, porque é exatamente assim que funciona o pessoal, os discípulos de Fidel Castro. É assim que funcionam os discípulos de Lula. É para atrapalhar, é para confundir. E eles fazem um trabalho muito bem feito. Cabe a nós aceitar ou não. O que está acontecendo agora, e aí eu deixo aqui para o Ramiro até responder, Ramiro, é que tem um grupo que diz o seguinte: o caminhoneiro virou o MST do Bolsonaro. Ou seja, as pessoas que estão meio perdidas nessa história toda
dizem que o caminhoneiro vai... qualquer coisinha, o caminhoneiro agora quer parar. Ele pensa que agora vai parar o Brasil. Que volte o trem para não ficar na mão dos caminhoneiros. E que substituir o MST pelo caminhoneiro. Então, isso é muito interessante nós conversar, esclarecer, porque eu acredito que nós que estamos aqui, o pessoal está ouvindo, tem que partir do pessoal. Você está contente com isso? Você concorda com isso? Nós que temos a oportunidade de fazer essa live aqui, somos instrumentos apenas de criar uma ideia do que o pessoal está querendo. Nós não estamos dizendo aqui, faça isso ou faça aquilo. Nós estamos pedindo para que você reflita. Porque o brasileiro também tem que parar com essa história de ter um herói. Você tem que ser o herói. Você que tem que participar. Não fique esperando que vai o Ramiro ou o João ou o B lá para cima do Congresso Nacional com o caminhão parado. Esqueça isso aí. Isso tem que partir do povo. Para que o povo, e você que está ouvindo também, tem que entender que tem que partir, porque é muito fácil agora ir lá fazer um churrasquinho, ficar sendo rebelde, mas na hora, e não vai fazer nada. É um momento, história se faz ao vivo, e nesse momento em que o pessoal está chamando o caminhoneiro de MST, é um momento de dizer assim, peraí, como MST? Eu entendo ao contrário, graças ao caminhoneiro é que não teremos o MST. Ramiro. Peraí, estou mastigando, pô. Deixa eu chamar enquanto... Quer tocar já, Ramiro, ou não? Vamos lá, é o seguinte, pessoal. O que é o MST? Vamos contextualizar a coisa aqui. MST é um movimento de vagabundo, pelego, que vai lá se oferecer de manifestante na beira da estrada ou ocupando a estrada, taca fogo em propriedade rural, faz baderneiras profissionais. Alguém aqui viu, o ano passado, na paralisação, algum dos 1000 pontos de paralisação com baderna? Pronto, né? Já não dá para comparar. Ah, mas assim como o MST é a força do Lula e da Dilma e da esquerda, os caminhoneiros são a força do Bolsonaro. Opa! Aí eu já aceito de bom grado. Por quê? Porque nós somos, sim, identificados com o patriotismo de Bolsonaro, identificados com os valores que Bolsonaro representa, família, fé cristã, patriotismo e honestidade. Sim, aí eu me identifico. Só que tem uma diferença fundamental. O MST ia para a pista, era uma milícia, uma organização baderneira, paga pela esquerda para promover a baderna. A coisa mais difícil, e as Forças Armadas são prova disso, era identificar as placas dos ônibus que levavam esses pelegos do MST para a beira da pista, para tentar, pela placa, puxar o CNPJ e quem era a empresa de transporte ou o proprietário do ônibus. Eu fiz um trabalho de bastidor junto com as Forças Armadas na véspera da Olimpíada de 2016, em que, se vocês puxarem pela memória, os sindicatos de professores e metalúrgicos do Espírito Santo, de Minas Gerais, do próprio interior do Rio de Janeiro e de São Paulo, se juntaram para colocar um monte de pelego, um monte de massa de manobra, com o intuito de estragar a festa de abertura da Olimpíada 2016, lá no Rio de Janeiro. Fiz um trabalho de bastidor, consegui aqui identificar mais de 30 ônibus saindo de São Paulo, dali da sede do PT, na Tabatinguera, dali da Estação Brás do metrô, da Estação Itaquera do metrô, passei tudo para o pessoal do GSI, o pessoal conseguiu brecar esses ônibus na Serra das Araras, os ônibus estavam vindo de São Paulo, fizemos nosso trabalho na surdina e impedimos a esquerdalha de fazer bagunça, fazer baderna. Esse é o nosso trabalho de patriota. Então, nesse sentido, nós somos sim a força de Bolsonaro, só que a força gratuita, a força voluntária, a força que colocou ele lá e que vai manter ele lá. E nós vamos sim lutar pelo certo, correr pelo certo e defender o homem lá. Por quê? Porque ele é um caso único de um político que está tentando cumprir promessas de campanha. Ele não está querendo cooptar ou comprar a população. Ele está apenas e tão somente querendo cumprir promessas de campanha. E nós vamos ampará-lo, suportá-lo, segurá-lo e apoiá-lo por todos os dias do governo dele. É interessante. Pode mandar? Manda aí, Emílio. É só interessante contextualizar o pessoal aí que a greve do caminhoneiro foi de tudo menos do caminhoneiro. No começo, tudo bem, mas depois
foi acertada aí pelo Dirceu. Ô, Paulo, vou pedir pro Ramiro. Ramiro, dá uma fechadinha no teu fone quando você não estiver falando aí, Ramiro. Tá vazando o som aí da sua casa. Deu aí? Acho que ele não ouviu. Ô, Ramiro, como é que é? dá uma fechadinha no som aí da sua casa quando você não estiver falando, que tá saindo som aqui, só para a câmera falar no Emílio aí, tá? Beleza, eu vou dar um jeito aqui, peraí. Aí. Vai lá, Emílio. É só para explicar ao pessoal que a coordenação da greve iniciou com o caminhoneiro, mas no final quem estava coordenando é MST, PT e PCC. Não tem nada a ver com o caminhoneiro. Nós que estávamos apoiando a Defesa Civil, nós tínhamos que manter o básico funcionando, que era o remédio, o oxigênio, a ração animal e os itens básicos, para não ter o caos, para não ter intervenção militar, porque a intervenção militar era para cancelar a eleição. Então, nós temos que ter muito cuidado com isso aí. Mas o que o caminhoneiro ganha com isso? Foi usado a boa-fé do caminhoneiro como uma massa de manobra. Exato. O Brasil tem 1 milhão de coisas para ser feito. 1 milhão de coisas. A primeira dela é manter o Bolsonaro onde está. Não que ele seja o melhor, mas nesse caso agora, é ele que tem que colocar o que tem que ser feito. E a gente não pode cair nessa onda de que tem que ter muito claro. Isso é normal. Esse cara aí que fez esse hacker aí, ó, ele já fez. Ele é dinheiro da onde? É russo. O chinês, é claro. A América é dos americanos, não vão aceitar. Então é natural que tudo que está acontecendo, essa confusão toda aí, é uma artimanha para confundir o povo brasileiro. Aliás, tem um monte de comunista vibrando. É impressionante. Eu queria chamar os reitores da faculdade, que ganham 50 mil reais. 50 mil reais, os homens que se dizem inteligentes. Então, agora lá, fazendo a cabeça da molecada e fomentando ainda a OAB. Quem é a OAB? A OAB já começa que sempre será o dobro de vermelho do que o brasileiro. Para que serve a OAB, meus senhores? Então, para criar problema. Aí cria todo esse ambiente. Aí a cara que, principalmente o jovem, né? Porque o jovem, que é o frágil, tudo bem, até os 25 anos eu até entendo. O cara está começando agora, está mais preocupado em namorar, dar as voltinhas dele, ele também está perdendo. Mas esses caras com 40, 50, 60 anos na cara, rapaz, ô seu velho idiota de merda, porra, não está vendo que está confundindo a cabeça da molecada? Seu covarde, você está mutilando. Esses reitores que recebem 50 mil reais estão mutilando as crianças. Na Alemanha, você vai lá, você quer trabalhar na Audi, Porsche, Volkswagen. No Japão, você quer trabalhar na Toyota, Mitsubishi, Nissan, Kawasaki. Na Suécia, você quer trabalhar na Volvo, na Scania. Aqui o pessoal quer ser funcionário público. Funcionário público não serve para nada. O servidor público que carrega tudo nas costas. O servidor público, esse sim, que são a minoria que carrega todo o demais no ombro. E na realidade, esses reitores, esses idiotas doutrinadores, eles são, na realidade, um bando de invejosos. Eles não têm capacidade de ter funcionário. Eles não têm capacidade de ter uma empresa. Aí eles vão ser o quê? Funcionário público. São mimados, são gente chata, são irritantes e metida intelectual. Eles lêem um monte de livro. Aí quando lê um monte de livro errado, porque criou um bando de idiota. E essa molecada vai crescer e vão pegar vocês lá na frente, seus velhos de bosta que estão fazendo a cabeça da molecada. Então, lá na faculdade agora estão dizendo, e com certeza nas faculdades agora estão Lula livre, a OAB está apoiando, e nós que somos um pouquinho mais veteranos, tem que mostrar o norte para essa molecada aí. E aí, nesse momento em que eles estão atingindo um monte de notícia falsa, é para exatamente confundir e de perder o prazo para colocar a culpa na gestão do Bolsonaro. Agora, fica a critério do povo saber se vale a pena ou não fazer alguma coisa em Brasília. Muito bem colocado.
Eu vi até uma publicação do próprio Lisboa aqui, né, que eu vou pegar para endossar isso que eu vou falar agora. Nós conseguimos traçar aí eu estava falando até na minha live, foi algo bem coreografado, né? Vou falar aqui dos vazamentos, né? Porque também são combustível para a população utilizar para o dia 30, para chegar ao dia 30. Porque eles não têm ética, eles não possuem moral, eles não possuem escrúpulo algum, eles são capazes de qualquer coisa, literalmente, até de tirar a vida de pessoas em prol do seu projeto. Ok? E isso já aconteceu nesse país. Então, o próprio Lisboa publicou aí, né? É fácil grampear, né, os celulares dos promotores, do ministro, do Sérgio Moro, mas é difícil, hein, Alberto? Vou jogar até essa para você aí. É difícil descobrir quem paga os advogados do Adélio, por exemplo, ou quem mandou ele matar o Bolsonaro, não é isso? Pois é uma inversão de valores total no Brasil, né? Hoje eu dediquei o dia para poder falar um pouco sobre esse tsunami da esquerda, né? Tsunami de fake, de coisas erradas, querendo endossar. Então, assim, eles pegaram essa mentira, estava lendo até agora há pouco aqui uma nota do ministro Sérgio Moro, que ele acha escandaloso alguém dizer que tem uma fonte que vazou, mas não diz quem é, né? Para poder dar, olha, pegamos aqui a fulano de tal, né? E traz aquilo para tumultuar o Brasil, e ele falou, olha, o que vocês estão falando aí é verdade. Nós somos mesmo contra a corrupção, contra os bandidos dessa nação, temos que colocar os bandidos na cadeia mesmo. E o que você falou, Renato, é a pura verdade. Por que, então, que não se descobre quem é que está pagando o Adélio Bispo? Não é só isso. Nós temos aí aquela conversa guardada lá da JBS na mão da Carmelúcia para poder não soltar, né? Parece que a gravação, isso aí parece que a gravação tem ministros do STF envolvido, tem grandes deputados, senadores envolvidos. Exato. Isso ninguém solta, então deveria trazer uma transparência. É por isso que a luta, amigos, a luta para esse grande dia 30, ela só está começando a esquentar cada vez mais para levar as pessoas rumo a Brasília. Vai ser histórico. Só para você entender, eu estava conversando com algumas pessoas em Brasília, inclusive de alguns movimentos em Brasília. Nós estaremos lá, este canal vai estar em Brasília. Nós já estamos preparando uma estrutura, porque vai ser estrondoso. E sabe o que vai acontecer? A Globo não vai mostrar, as outras emissoras de TV não vai mostrar, mas nós estamos preparando uma unidade onde nós vamos ficar transmitindo 24 horas sem interrupção aqui pelo canal YouTuber de Direita, tudo que acontecer em Brasília. Tudo. Um dia antes, aí sabe Deus quando isso vai acabar. Eu espero, como cidadão brasileiro, como pai de família, que eu vou ter que deixar minha família, vou ter que deixar meus filhos e eu vou ter que ir para Brasília. Mas eu vou fazer isso pela minha bandeira. É pelo meu Brasil que eu vou fazer. Não tem problema. Só que eu espero que, por exemplo, amanhã, dia 11, é o dia da votação da PLN 4. É o dia em que os deputados terão que deixar o balcão de negócio de lado, deixa o balcão de negócio, olha para o povo brasileiro e entenda o recado. Fala, poxa, precisa desse orçamento complementar aqui, porque precisa pagar auxílio de doença, pessoas com deficiência, Bolsa Família e outras coisas. Neste momento dessa votação, até a esquerda, até o PT é contra. Onde já se viu isso? Eles estão a favor a pagar multa pela cadeirinha, vocês não estão vendo? Pois é, agora eles querem pagar multa, eles querem que seja a rigor da lei, eles querem que faça tudo. Não é que eles são a favor, é que eles são contra a nação brasileira. Esse povo que está lá, quem vota contra, e eu espero que seja nominal, porque senão vou chamar aquele presidente daquela casa de covarde. Ele vai ser um covarde.
o Rodrigo Maia se ele não colocar o voto nominal para que cada um dê o seu nome para saber quem é que está do lado do povo e quem é que não está? Nós teremos que vir à noite aqui e chamar ele de covarde, colocar a foto dele no dardo ali, ó. Entendeu? Nós teremos que fazer isso, porque nós precisamos, amigos. Meus amigos brasileiros, ultrapassamos de 8 mil pessoas. Mais uma vez, se você compartilhar, der o seu like, daqui a pouquinho, mais uma vez, mais um recorde aqui no YouTube. Passando no SBT, passando no Globo, passando um monte de coisa. Nós não podemos ser moles. Não podemos mais ficar aqui brincando de fazer notícia, brincando de conversar toda noite. Nós temos que fazer aquilo que o nosso hino pede. Verás que o filho teu não foge à luta. Então vamos lutar pelo que é nosso. Nós não estamos pedindo nada além do que é nosso. Que nós estivéssemos aqui, se tivéssemos todos nós aqui, ó, reivindicando algo que fosse fora do comum, sabe? Ah, nós queremos aqui 10 mil reais para cada brasileiro, e nós queremos... Se nós tivéssemos isso, não que isso não seja, né, válido, né? Mas se nós estivéssemos pedindo algo fora do comum, ainda ia, sabe? Eu acho que ainda nós estaríamos aqui refletindo, mas nós estamos lutando. É por uma saúde melhor. Você aí, eu não sei qual é a cidade que você está do Brasil. Não sei. Mas eu sei da realidade da minha cidade. Se eu sair daqui agora, são 9 horas e 2 minutos. O meu plano de saúde é o SUS. É o Sistema Único de Saúde, que é uma farsa. Porque se é único, por que tem uma complementação, né? Se é único de saúde. Mas eu corro o risco de chegar lá no hospital e não ter médico. Se tiver um médico, não tem a medicação. Se eu precisar de fazer o exame, não tem. Enquanto isso, os deputados e os senadores têm Albert Einstein e Ciro Libanês, daí para cima, ilimitado. Ilimitado, não conta na cota. Pode usar uma vez só, pode usar duas. Isso é inadmissível, porque nós somos os patrões. Quer dizer, os patrões ficam com as migalhas e os empregados ficam com os banquetes. Inverter os valores, o trem. Nós estamos sentados no lugar errado. Então, nada mais, nada menos, nós com o apoio dos caminhoneiros, os caminhoneiros com o apoio da população, iremos chegar a um consenso que é: nós vamos parar Brasília antes que Brasília pare o Brasil? É isso que nós vamos fazer? É essa a resposta que os deputados querem? É essa a resposta que os senadores estão esperando? Que nós temos que largar as nossas casas, nossas famílias e parar literalmente? Só que ainda não vamos lá para ficar só balançando a bandeirinha. Vai ter que ser nessa base do que o Ramiro falou. Aí nós vamos chegar lá na frente e pedir: olha, entra aí e faça uma lei com a dissolução de todos, para que a gente possa iniciar isso do zero, ou um plebiscito, para que as pessoas possam validar novamente quem é que está eleito ou não. E é claro que vai ser tudo no diálogo. Talvez a gente fale um pouco mais afobado aqui, mas nós somos contra depedração, nós repudiamos qualquer tipo de ato contrário de agressão física. Não é isso, não. O povo é ordeiro, sabe? É o trabalhador, é o povo honesto que vai para Brasília. Só que nós vamos ter que chegar lá e pedir: deputado, senador, não dá mais para poder conversar. Agora vamos tomar uma atitude. Vai lá, Emílio. Uma pergunta que eu queria fazer ao pessoal aí, que parece que só o problema atingiu só os caminhoneiros, né? Interessante isso, né? Dá a impressão que se não for o caminhoneiro, então ninguém vai pular na frente. Então, já que é dessa forma, está conduzindo isso aí. Aliás, eu aproveito para mandar um abraço para o Bosco Foz. O Bosco Foz, lá de Foz do Iguaçu, Bosco Foz. Manda um abraço aí para ele que estava, também nos colocou aí, o Bosco Foz. Um abraço para Bosco Foz. Mas o que é interessante é o seguinte, meu amigo, só de diesel, já está mais de R$3 o litro do diesel, né? Então, só de diesel, para se deslocar a Brasília, vai no mínimo R$3 mil, que vai gastar mais ou menos 1.000 litros. Então, só de diesel para se deslocar até Brasília são, no mínimo, R$3 mil. Comida, bebida. Então, você que não tem caminhão, mas tem um amigo, um parente, um conhecido, ajude. Você quer ajudar, você tem que ajudar. Não adianta ficar parado aí. É muito legal, mas na hora do bang-bang, quem é que vai? Não vai, então você tem que ajudar. Você quer fazer alguma coisa?
Adote um caminhoneiro. Então são mais de 8 mil que estão pegando aí. Se cada um ajudar com 100, 200 reais, imagina. Ele vai lá, vai ficar... Porque essa brincadeira, que é muito cara, e essa brincadeira que eu estou falando é a coisa mais séria que poderia acontecer na história do Brasil, é no mínimo uma semana. E aí, quem é que vai bancar isso daí? Aí estou esperando que o caminhoneiro... Aí sempre tem um covarde que diz assim, o caminhoneiro fez tudo e não aconteceu nada. Mas e você? O que você fez para ajudar? Então, estou esperando que o caminhoneiro se manifeste. Então, vou fazer o seguinte. Então, a partir de agora, o caminhoneiro não vai fazer nada. Os caminhoneiros não vão fazer nada. Vão ficar em casa, vão trabalhar, não vão fazer nada. Você vai... E aí, e agora? Eu vou inverter a nossa conversa aqui. Os caminhoneiros não vão fazer absolutamente nada. E aí, você vai fazer o quê? Vai ficar esperando o caminhoneiro? Essa é a minha pergunta. Você colocou um ponto interessante. Olha o que eu acabei de receber aqui, tá? Tá aqui no Zap. Me mandaram aqui. Não tem o número salvo, tá? Mas olha aqui, escuta. Lisboa, boa noite aí. Não sei se você tá gravando ou tá ao vivo aí. Mas aqui, meu nome é Jader, de Espírito Santo aqui, Vitória, Espírito Santo. Infelizmente eu não vou poder participar no dia 30. Eu sou escravo do sistema, mas eu consegui aqui